Palestra de número 6, curso de Filosofia Cristã, módulo de número 3, a filosofia da vida. Estamos em um ponto importantíssimo, indo agora para 60% deste módulo. Por quê? Estamos estudando João capítulo 1 até o versículo 4, especificamente o versículo 4. Nele, no Logos, estava Zoe, a vida, e a vida era Fós, a luz dos antropos, homens. A filosofia da vida chegou em um ponto em que nós estamos combatendo o que existe de gnosticismo na fé cristã. Porque a base do gnosticismo é a negação da materialidade dentro do âmbito da espiritualidade. Desde os tempos de Platão, o mundo sensível, que é o mundo corpóreo e material, estava sendo negado. Por quê? De acordo com Platão, os sentidos, eles nos enganam. A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, eles são primitivos no que diz respeito à busca da verdade. São os sentidos animais, sentidos corpóreos, materiais e físicos, mas eles nos dão uma impressão errada da verdade. Onde está a verdade, de acordo com o platonismo? Está no mundo das ideias. E lá no mundo das ideias é que vamos encontrar a origem da vida. Porque a origem da vida está em nous. O que é nous? Nous é a mente. Portanto, a originalidade da vida está na mente. Está no mundo das ideias. Eles usam a palavra em grego que seria eidos. Esse eidos, da onde nos vem a palavra ideia, também pode ser traduzido como imagem. É aquilo que a gente imagina. Imaginação. É aquilo que está na mente. Se está na mente, qual é a relação entre a mente, nous, e o mundo dos sentidos, como a visão, a audição, tato, olfato, paladar? Platão diz que nenhuma. É nele que vem a ideia, depois que os gnosticismos vão endossar, de que toda a materialidade é uma materialidade falha, pecaminosa, é uma prisão para a alma. Mas será que nós devemos continuar endossando esta noção platônica e gnóstica? O Evangelho de João diz que não. Não por quê? Porque o verbo, o Logos, ele se faz carne e habita entre nós. Quando o Logos assume sarx, assume a carne, ele abre a escotilha. O que é abrir a escotilha? É justamente a ideia grega de que o mal, aquilo que está escuro, aquilo que é trevas, fica fechado na parte de baixo de uma embarcação, por exemplo. É uma ilustração. E para que você possa ter um pouquinho de luz, abre-se a escotilha da embarcação. Mas toda a existência, toda a verdade, toda a origem da vida está escondido no profundo da embarcação, na parte de baixo. Está acompanhando? Pois bem, o que faz o Logos? O Logos abre essa escotilha. E como que ele abre essa escotilha? Ele toma a carne humana. Ele se encarna. Ao encarnar, qual é a resposta que Jesus dá ao platonismo e ao gnosticismo? A resposta é:
estou redimindo a carne. Estou assumindo a materialidade. Porque não dá para a vida se manifestar sem materialidade. Não confunda o que eu estou falando de materialidade com materialismo, porque a ideia do materialismo é outra. Materialidade é a que eu estou falando agora. Não existe manifestação da vida nesta ordem da criação sem materialidade. Tudo foi circunscrito por Deus no ato da criação à physis, ao físico, e aí lê a matéria, em vários estados de matéria. Já expliquei isso anteriormente. Nós conhecemos 4 ou 5 estados da matéria. Quantos existem que nós não conhecemos? Vocês viram que os anjos também são compostos de matéria. Não é a mesma que a nossa, mas também são compostos de matéria. E que toda esta ordem de criação está circunscrita à materialidade. Toda ela. E o que faz o Logos? Ele se manifesta e dá uma resposta ao platonismo e ao gnosticismo, dizendo que não existe vida sem materialidade. Logos se faz sarx. Logos se faz carne. Ao fazer carne, abre uma escotilha. Escotilha porque isto estava escondido, estava oculto, estava na escuridão, estava nas trevas. Abre uma escotilha para a divindade. E a escotilha para a divindade é o Logos se fazendo matéria, se fazendo carne e habitando entre nós. Vamos acompanhar o raciocínio. Na carne, na matéria, em Ilê, está toda a manifestação da vida. Ela é gerada em Ilê, ela é gerada na matéria. Ela é gerada pela matéria. Isto desde o princípio. Quando Deus criou os anjos, primeiramente criou a matéria com a qual criaria os anjos. Depois criou os anjos. Quando criou o homem, primeiro criou a matéria com a qual criaria o homem. E depois criou o homem. Qual que é o espetacular? O espetacular é que Deus sopra o Espírito no homem. E ele é feito alma vivente. E agora você vai ter que acompanhar lentamente o raciocínio. Por quê? Porque quando João está escrevendo o evangelho dele, ele está usando uma terminologia grega, linguagem grega, mas ele tem arquétipos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do livro de Gênesis. Todo o Antigo Testamento está no coração e na mente de João Evangelista. E aí nós temos que ter a sabedoria para entender isto. Vamos para o arquétipo da criação do homem no livro de Gênesis. Formou Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas. E o homem foi feito alma vivente. Quando Deus criou o homem do pó da terra, criou dando-lhe materialidade. E não existe vida humana fora da materialidade. Nesse ponto, Sartre está certo. E todos os ateus estão certos. Neste ponto, vida somente a partir da materialidade, da matéria. Qual que é o elemento adicional? Adicional é que, quanto aos animais e às plantas, disse Deus, produza a terra, produza o mar. Mas, quanto ao homem, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tomou da materialidade do pó da terra, formou o homem do pó da terra.
e soprou em suas narinas, e ele foi feito alma vivente. Quanto aos homens, Deus soprou com pessoalidade sobre o homem. Quanto aos animais e ao restante da natureza, disse Deus, produza. Ao soprar sobre o homem, a palavra soprar, ela vai nos levar diretamente para ruá. Ruá é a palavra hebraica para sopro, hálito, vento, espírito. Entre os gregos, a palavra espírito é pneuma. Quando falo de pneuma, estou falando do princípio vital entre os gregos, o espírito. O espírito, você lembra que eu já expliquei isso aqui lá no módulo de número 1, ele vem junto com a apeiron, vem junto com o infinito, e todas as coisas emanaram de caos. Pneuma, nous, tudo emanou do caos. E pneuma, ele foi utilizado como uma metáfora do fogo por Heráclito, dizendo que tudo flui. É o vento soprando veementemente, tempestuosamente. Entre os hebreus, eles usam a palavra ruá. E o ruá é o hálito de Deus. É Deus soprando. Qual que é a physis? Qual que é a natureza do pneuma? Qual que é a natureza do ruá? Do Espírito de Deus? É a natureza divina. Portanto, quando Deus ruá, quando Deus sopra o Espírito sobre o homem, esse ruá ele é imaterial, ele é divino, ele é o sopro divino, não é material, não pertence à materialidade, é o princípio de vida divino. Só que acontece algo assim difícil de entender. Porque Deus sopra ruá, só que o homem não se torna um ruá, um espírito. No livro de Gênesis está escrito: Deus soprou ruá, mas o homem foi feito nefesh. Nefesh é alma vivente, não ruá, espírito. Aconteceu uma kenosis. O que é kenosis? É um esvaziamento. Isto é kenosis. Deus soprou o espírito, mas no homem o espírito é alma. No homem o espírito ele se torna materializado. Ele se materializa no homem. Este é o esvaziamento. Ao dizer que ele soprou o espírito sobre o homem, não devemos entender, como no Novo Testamento, a vinda do Espírito Santo para habitar no homem como sendo a terceira pessoa da Trindade. Ao soprar, só podemos entender que é aquele ato criativo em que o Espírito de Deus vai criar vida para o humano que Deus está criando. Este humano que Deus está criando ainda não vive, e se ele recebe o ruá como ele recebe no Novo Testamento, aí não existe a necessidade de alimentar-se, nem de dormir ou descansar. Por quê? Seria espírito vivificante. Mas o espírito vivificante só vai ser soprado por Jesus Cristo após a ressurreição. Por isso, lá em Gênesis, Deus sopra ruá, mas o ruá, ele confere ao homem o princípio vitalizante que é o nefesh. Nefesh é alma, alma vivente. E esta alma vivente, ela é uma alma materializada. Ela é materializada, mas ela não está no mesmo estado de matéria que o corpo. Porque qual é o estado da matéria corpórea? É o estado sólido.
nós estamos em estado sólido ou físico mesmo. Alguns dos nossos antropólogos dizem que o nosso corpo, na verdade, não é um estado sólido, é um estado plasmático. Ele é plasmado, ele é plastificado, ele sofre uma plástica. Bom, fica para você decidir se o teu corpo está em estado sólido ou em estado plasmático. Por quê? Nós evitamos o plasmático. Evitamos por causa que dentro do espiritismo eles falam que nós temos uma alma plasmática e que nós passamos para um estado plasmático quando nós desencarnamos. Um filósofo cristão não é um filósofo espírita. Por mais que você pense que existe um diálogo com a linguagem espírita, nosso arquétipo de pensamento não é espírita. É um diálogo à distância. Por isso, qual é o estado corpóreo que nós possuímos? Estado sólido. E a alma? Qual que é o estado físico, material da alma? Seria o equivalente ao ar, equivalente ao gasoso. Podemos afirmar isto com firmeza? Não, mas podemos afirmar por associação de ideias. A alma, ela permeia o corpo como se o corpo fosse todo aerado, cheio de poros. Então, pelos poros é que a alma está no homem, permanece no homem, vitaliza o homem, como se fosse penetrando pelos poros. Perceba que eu estou usando uma linguagem de aproximação e de comparação. Não dá para fazer uma afirmação exata, muito embora os filósofos nesta área, eles preferem mesmo fazer uma afirmação exata. Exemplo, os gregos diziam o seguinte: quando o homem morre, a alma sai do corpo. Sai por onde? A alma sai pela boca, diziam eles. A alma sai pelos poros. Sai até pelos ouvidos. A alma sai literalmente do corpo, mas ela sai pelo corpo, pelos orifícios do corpo. Daí está. Os gregos entendiam assim, e não somente os gregos, que existe uma ligação direta da materialidade do corpo com a materialidade da alma. Isso não deve haver dúvida para um cristão, mas nenhuma dúvida. Perceba que o Cristo, ele nos diz o quê? Não temais os que podem matar o corpo, mas não podem danificar a alma. Temei antes aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Percebeu? O corpo não possui materialidade? Possui. E a alma? Também. Tanto é que os dois são lançados no mesmo inferno, juntos, e sofrem ambos a condenação. Palavras do Cristo. Fixe isto aí na tua mente, porque com isto você consegue se desprender da noção gnóstica e platônica, e você vai se apegando ao sentido bíblico da corporeidade. E a importância que isto tem é justamente porque o Logos assume a carne e só se manifesta na carne, padece na carne e não trabalha no mundo da criação de Deus sem corpo. Quando sai do corpo, eu vou falar isso aqui na próxima palestra, quando o Espírito de Jesus Cristo sai do corpo, o apóstolo Pedro, ele nos diz o seguinte, que Cristo pregou no Espírito
E quando morreu, ele no espírito foi ao mundo dos mortos. E no espírito pregou aos espíritos em prisão. Prisão é material. Percebeu? E os espíritos? Os espíritos são materiais também. Tudo isso aí está dizendo que apesar de o espírito e a alma não possuírem o mesmo estado material que o corpo, eles também possuem materialidade. Quão deficiente fica a nossa pregação e o nosso entendimento quando nós nos embrenhamos pela noção gnóstica e platônica de alma, corpo e espírito. Mas se nós retomarmos os arquétipos do Antigo Testamento, vamos perceber que sem corpo não existe espiritualidade. E o corpo participa da espiritualidade imbricada com ela, entranhada com ela. O corpo inteiro precisa participar da materialidade e sem a corporeidade, sem o corpo, a espiritualidade não se manifesta autêntica diante de Deus. Bom, eu sei que surgiram várias dúvidas, algumas frustrações, mas em 60% deste terceiro módulo já é suficiente para nós vermos que demos um passo muito grande. Sou o professor Rogério de Souza, Filosofia Cristã, palestra de número 6, módulo 3 do curso de Filosofia. Estamos quase terminando e nós estaremos falando sobre esta corporeidade da espiritualidade. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O que é a luz? Paz seja